Então, tem uma frase minha, eu acho, né? Cara, esquece sucesso, vai flopar, vamos fazer independentemente de visualização a likes, assim. No caso do Cantarelli, o Cantarelli tem desbravador, né? Então ele já tá narrando aí há um tempo, mesmo que em algum lugar ou outro ele pudesse narrar mais, mas ele tava, no meu caso, e até dos outros meninos, assim, a gente tava mesmo no cenário do limbo do mercado. Ele é o cara que me abriu as portas para narrar em vídeo, né? Que eu tô aí há 15 anos na narração e ninguém nunca me deu essa oportunidade. O Casé foi o cara que, através da Casa TV, me deu essa oportunidade. Estar no Maracanã com o Gerson pra fazer um programa ao vivo ali, foi pra mim, foi quando eu falei assim, caramba, deu certo o bagulho. Então, tem uma frase minha, eu acho, né? Cara, esquece sucesso, vai flopar, vamos fazer independentemente de visualização a likes, assim. Então, acho que começa disso, cara. O Charla, eu sempre falo isso, começa como uma revolta dos meios de comunicação tradicionais, de fato, assim, da gente observar que dá para que os formatos estão esgotados, principalmente o que a gente trabalhava, que era a rádio, e dos meios tradicionais não estarem acompanhando a evolução da comunicação. E a gente tem, eu acho que, o orgulho de ter feito o primeiro videocast nesses moldes, né, do Brasil de futebol. Acho que foi o primeiro específico de futebol. Isso orgulha muito, mas se a gente for olhar pra trás, começou assim, cara, vamos fazer uma parada que a gente acredita, porque a gente trabalha aqui, mas, cara, o que a gente acredita não é esse tipo de comunicação, não é esse formato. Então a gente vai pra um outro caminho e vamos começar fazendo, porque a gente, né, no início você vai criar, e na época não era tradicional um videocast de futebol, você começar a chegar e convidar as pessoas para participarem, né? Até hoje é muito difícil, né? Levar jogador e tal. Na época era ainda mais, né? Então a gente começou do zero total, assim. E eu falei pra eles, cara, a parada na internet é o seguinte: você não pode se tornar escravo de visualização. Você tem que ir fazendo, né? Se for pra dar certo, vai dar certo. Então esquece as visualizações. Vai zerar isso aí, não vai dar. Vai zerar, vai flopar, bota na cabeça, ó, fracasso total. Um ano a gente olha. Isso. Agora, 2 anos e pouco depois, a gente tem muito orgulho da trajetória. No caso do Cantarelli, o Cantarelli tem desbravador, né? Então ele já tá narrando aí há um tempo, mesmo que em algum lugar ou outro ele pudesse narrar mais. No meu caso, e até dos outros meninos, assim, a gente tava mesmo no cenário do limbo do mercado. E aí a motivação era essa mesmo, assim. E quando a gente conversou, né, falou, Cantarelli, o que você acha de fazer algo assim? Tem isso no Rio? Tem algo parecido? E foi impactado pela galera de São Paulo, né? O Flow, o Podpah. Cantarelli, ó, não tem ninguém fazendo de esporte, não tem ninguém fazendo de nada no Rio. Então acho que a gente entrou na brecha ali no limite. Na hora certa. Já tinha uma galera bombando pela pandemia, o Casé no react dele, a galera do Flow, do Podpah, bombando, pegando essa onda, o Inteligência do Vilela também. Quando a gente cria o Charla, a gente começa a botar conteúdo no ar e aí começa a chamar a atenção do cenário aqui do Rio, principalmente, porque, cara, tá acostumado com uma outra pegada, a galera de fora, e aí tem esse lance do sotaque carioca, a gente tinha como, além de ampliar o nosso horizonte, também marcar uma presença que o Rio precisava marcar. E aí casou tudo, né? Acho que foi tudo na hora certa ali. O Casé sempre impulsionou a gente de uma forma... encontrei pouco o Casé, né? Eu tive a experiência de narrar alguns jogos na Casé TV. Outro dia foi a primeira vez que eu encontrei com ele, que eu fui fazer um pós-jogo, né? Eu agradecia ele e, pô... aí ele sempre me tratou muito bem, assim, né? Mas a gente teve poucas vezes juntos. Ele é o cara que me abriu as portas para narrar em vídeo, né? Que eu tô aí há 15 anos na narração e ninguém nunca me deu essa oportunidade. O Casé foi o cara que, através da Casé TV, me deu essa oportunidade. E lá atrás de ajudar a gente de uma forma indireta, né? O primeiro corte que ele reage até de uma treta, né? Do Flazoeiro lá atrás com ele. E eu acho que a gente tinha, mano, papo de 3 mil inscritos, sei lá. Foi o primeiro convidado do Flazoeiro. E aí ele citava o Casé e naquele momento ali eram muito menos
conteúdos desse tipo que se tinha na internet. E como o Beto falou, principalmente no Rio, então, principalmente de futebol. Aí chamou a atenção dele. Ele reagiu a essa primeira, e ele nem sabe, mas teve uma segunda que ele reagiu também, né, que foi a do Escobar, principalmente por conta do patrocínio. Ele reage, ele cita o patrocinador, a pizza, tudo mais. E assim, isso pra gente foi muito importante, porque, cara, né, o que, né, o patrocinador pagava por um espaço ali foi multiplicado, assim, sabe? E como o Cantarelli tá falando, o Cazé, isso depois aumentou, né? A gente viu que o Cazé ressuscitou programas e tudo mais. A gente tinha 2, 3 mil inscritos, e aí a gente é surpreendido com o react do Cazé, onde ele pega um vídeo nosso de 4 minutos, mais ou menos, 5 minutos, e reage durante... 3 minutos, eu acho. Né? O primeiro. Reage durante 15, 20, colocando 30 mil, tinha 30, 40 mil pessoas vendo. Aí foi ali, acho que ali deu uma... foi o primeiro boom, assim, primeira parada que chamou a atenção, assim, no Charla. Eu odeio o roteiro, pra te falar a verdade, porque eu acho que o roteiro, ele, em qualquer área da comunicação, ele amarra muito uma coisa que pode ser feita naturalmente. E quem tem talento dá pra fazer naturalmente, assim, dá pra você construir um roteiro variável na cabeça. Eu, hoje em dia, já tenho como é que eu vou dizer, uns presets na cabeça de algumas coisas que eu tenho que perguntar pro cara. Agora, em que momento aquilo vai ser, qual vai ser a ordem, eu sei que eu tenho alguns assuntos que eu vou ter que tratar, né, que são obrigatórios, assim, pelo momento e tudo mais, e é assim que funciona. Então, mas eu observo muito o que o convidado me entrega. Então, por exemplo, se ele me entrega uma resposta que eu possa entrar num assunto, aí eu deixo ele assuntos num limbo, assim, no subconsciente, e vou puxando quando ele me entrega a deixa de entrar nesse assunto para se tornar algo natural, assim. É engraçado, a gente fala assim, a gente nunca, esses 2 anos, a gente nunca sentou assim e falou assim, Canta, como é que vai ser a condução do programa? O Canta faz, ele comanda e eu reajo. E a gente vai, e aí nesse formato, a gente encontrou. Porque aí o Canta ele foi achando um molde. Falou, calma aí. Esse ritmo aqui, depois de, sei lá, 5, 7 programas. Não, foi isso aqui é algo que rende, hein? Aí começou a montar na cabeça dele uma lógica e eu vou reagindo a ele. Então, mano, no início vinham muitos convidados e saíam coisas legais dos papos e tal, mas eu não tinha essa questão dos cortes ainda na cabeça. Eu fui pegar um norte quando foi o Barroca, né? O Barroca tava desempregado e tal. Aí ele foi no Charla e tudo mais, o papo foi super legal. No final da resenha, meio que sem roteiro, eu perguntei pra ele, cara, fala um jogador que te chama atenção, assim. Aí ele falou, pô, Felipe Luiz. Aí eu, mas por que o Felipe Luiz? Porque o Felipe Luiz ganhou um jogo meu num lateral. Ele foi e ele reposicionou o time do Flamengo em campo, assim, uma visão de treinador e tudo mais. E, cara, na hora que isso saiu, assim, é o nosso segundo maior vídeo do canal até hoje, pra você ter uma ideia. Foi o primeiro durante... passou da chave. Então, assim, mas ali eu tive a noção. Pô, o Barroca é um treinador importante no futebol hoje, mas a história ali era do Felipe Luiz. Então eu entendi, cara, os convidados que vêm aqui, eles podem me dar histórias de outros convidados. Então eu comecei a entender, cara, quem vem aqui agora jogou com ciclano, jogou com fulano, foi treinado pelo fulano, então... Esses bastidores. Né? Aquilo começa a maquinar na minha cabeça para tentar tirar. Foi um norte que me deu ali desse estouro que foi natural aí do Barroca falando do Felipe Luiz. Já tinha essa coisa do Felipe ser um jogador inteligente, mais do Brasil, então caiu na bolha do Flamengo do Twitter. E dali quando a gente viu, falou, galera... Tem um tweet aqui marcando a gente com 300 mil. Viu o corte voando e caiu na boca, se espalhou. Porque as histórias do Charla, elas têm 2 papéis. Primeiro, humanizar os caras. Segundo, trazer histórias da realidade, do que acontece, assim. Que o Felipe Luiz é inteligente, que o Felipe Luiz pode ser um bom treinador, todo mundo sabe. Mas e aí, a materialidade? Agora, a materialidade disso, isso acontece, ele é um cara que sabe orientar em campo e, né? E é mais ou menos por aí. Acho que o primeiro foi o Roberto Dinamite, cara. Porque, assim, o Roberto, para você ter uma ideia, a gente estava num processo de mudança de estúdio. Né, que a gente alugava um estúdio, a gente veio para o nosso estúdio próprio, que é esse aqui. E o estúdio ainda não estava pronto. E,
cara, o Roberto é uma das pessoas mais espetaculares que existem no futebol. Acho que é muito injusto, assim, carimbarem nele a questão da presença do Vasco, assim, que eu acho que ele também ali foi um cara usado naquele momento. Óbvio que ele tem um pouco de responsabilidade, mas acho que ele foi usado a imagem dele. Pra mim, hoje é um documento histórico, não é nenhuma charla, assim, em termos de visualização. É muito fera, mas é uma das que eu mais tenho orgulho, assim. Tem muita história muito fera ali, que a gente foi recuperar agora recentemente, né, por conta de tudo que aconteceu. E, cara, ele ficou com a gente, assim, umas 2 horas, cara, esperando a galera montar a estrutura numa sala de reunião aqui em cima no prédio, sabe? E aí, quando a gente viu, cara, a gente entrevistou o Roberto Dinamite, cara, o maior da história do Vasco. Eu acho que foi a primeira vez, assim, mas teve outras que esse... A do Canhota, às vezes, por estar muito próximo dele, porque a gente trabalhou com ele, né? Às vezes não tem muita dimensão, mas ali é um cara... Também é outro documento histórico. O Canhota, o Gerson, simplesmente o craque da final da Copa de 70, que é a Copa dos Sonhos. É tipo... Medalha de ouro do basquete 92, do Dream Team. A Copa de 70 no Brasil tá nisso. Aquele time lá é o Panteão. E ele não gosta de dar entrevista. Ele não gosta. Você vai achar pouco material, assim, o Canhota falando sobre a carreira. Ele não gosta. Assim. Tanto que, e aí a gente conseguiu fazer o Canhota no Maracanã. O primeiro videocast de futebol fazia no Maracanã, assim. Eu falo pessoalmente por mim, assim, todos os convidados são maravilhosos. Charla, assim, quando senta aqui pra fazer o negócio é algo diferente, mas estar no Maracanã com o Gerson pra fazer um programa ao vivo ali, pra mim, foi quando eu falei assim, caramba, deu certo o bagulho. Porque tem os caras da atualidade, mas acho que sempre vai pegar pra gente, eu acho que também o áudio foi o Zico. Assim, o Zico tem no CFZ. Enfim, também é um dia marcado, tá marcado na pele do nosso sócio, que o Zico assinou, ele tatuou. Então, assim, esses caras da antiga, esses caras gigantes, assim, no futebol, com todo respeito à galera da atualidade, que a gente gosta muito de fazer. Lógico. Recentemente a gente teve o André aqui, foi um dos melhores resenhas que a gente teve, o que repercutiu foi um absurdo, assim. Então mas os caras gigantes da história do futebol nos honram muito. E quando esses caras vêm e gostam do papo, vêm por vontade deles, assim, a gente fica muito feliz.